Essas novidades aí do futebol, bastidores que o Gabriel está trazendo diretamente do Paraguai. A gente comentou aqui no comecinho também do Bom Dia, Gabi, sobre o Cédric Soares, que você pegou ali aspas do Carlos Belmonte, né, diretor de São Paulo, que diz que está praticamente apalavrado. Se você quiser também comentar um pouquinho sobre essa situação, ainda não está cravado, mas está ali para cravar, né, Gabriel? Vai ter a hashtag Pode Cravar já já? Vai ter já já do Cédric Soares, né? Então, a gente teve duas entrevistas ontem, né? Com o Carlos Belmonte, que foi o primeiro a falar, ele estava, enfim, passando por ali, ele falou justamente do sorteio, falou que para ele foi bom em termos de logística, São Paulo não vai ter uma grande viagem, não vai ter uma altitude, mas foi ruim do ponto de vista de enfrentamento dos adversários, porque tem Tajeres, tem o Libertad e tem também o próprio Alianza Lima, né? Mas ele deu esse geral, e aí eu fiz duas perguntas para ele, que até saíram na TNT, né? Mandar um abraço pra galera, enfim, da TNT por aí também, que ele falou, primeiro da base, né? Que ele falou dessa manutenção do elenco, que eu perguntei para ele, vai contratar mais alguém, pensando que essa Copa Libertadores ficou difícil também, não é fácil essa competição, e já comparando o grupo, porque tem vezes que fazem isso, né? Esperam sair quais são os adversários, vem o nível de dificuldade nos próximos meses e podem contratar para melhorar esse elenco. Ele falou que não, que está fechado esse grupo e que vão usar os jovens da base como terceira opção para compor esse elenco. E aí eu perguntei para ele, falei, tá, mas está conversado com o Zubeldia? Está combinado com o Zubeldia que vai ter uma transição? E aí ele falou que é algo conversado constantemente entre Zubeldia, Muricy Ramalho, mas, por exemplo, na direita tem o Cedric, tem o Igor Vinícius e o Mike, entendeu? Então vai ter várias opções que surgem da base, o Rian, Lucas Ferreira, o Alves e tudo mais. Então, ele deu esse geral e falou também do Cédric Soares, né? Já que ele tinha mencionado, eu perguntei, ele falou que renova, né? Falou que está muito bem encaminhado, já é um termo pré-acertado, ele já cumpriu as metas, pelo que a gente tem de informação, é só esperar, então, bater os 3 meses e aí já tem uma renovação automática com valores acertados e o Cédric está feliz aqui no futebol brasileiro. E aí, falou o Júlio Casares depois, né? Ele tinha falado anteriormente na Cazé TV, né, que é detentora, fica em outra área, e aí ele abordou dois pontos interessantes. Superbet, né, que ele falou que está muito bem encaminhado, que tem uma expectativa de assinatura nessa terça-feira, então hoje pode ter a assinatura da Superbet, e falou do Marinakis também, né, que está caminhando muito bem este negócio, falou que tem um avanço com o Marinakis e que está em troca de documentação, né, então ele cravou duas situações importantes do futuro do São Paulo. E aí quando ele passou lá, perguntei para ele dos grupos, ele tem a mesma opinião, né, de que de logística de fato, São Paulo foi privilegiado, mas do ponto de vista de bola jogada, de campo, adversário, é um grupo um pouco complicado, não é tão fácil, né? Mas ele falou também a respeito da força de bastidor, porque isso é algo que já é discutido durante a semana pelo Júlio Casares, né? Ele é um cara que fica bastante incomodado quando você fala que o São Paulo não tem bastidor, e ele mostrou esse incômodo ontem. Por quê? Porque ele acha que isso é uma bobeira. Ele falou abertamente na arquibancada tricolor que ele acha que isso é uma grande bobeira, que não tem nada de falta de força de bastidor, que é muito mais uma coisa assim, quando vence você não fala de bastidor, quando perde é culpa do bastidor. Então, ele deu a sua resposta, que eu particularmente não concordo, mas o Júlio Casares, então, bateu os seus pontos aí sobre essa situação de polêmica do Campeonato Paulista e tivemos aí, então, essa participação dos dirigentes do São Paulo no sorteio. Também vieram Nelson e Rui Costa, mas os dois ali não costumam falar com a imprensa, mas vieram também para representar o São Paulo Futebol Clube aqui em Luque, no Paraguai, e diversos outros dirigentes, né? Augusto Melo, Fabinho Soldado, o do Inter, o do Grêmio, vários presidentes vieram aqui marcar presença. Tentei uma palavrinha ontem também com o, o pessoal do Alianza Lima, mas eles estavam já correndo pro hotel, então a gente não tem nenhuma aspa deles aqui, não tinha imprensa peruana aqui também, né, para cobrir, então a gente não tem aspa do Alianza Lima, que é o principal azarão, entre aspas, do sorteio, né, Pedro? E, claro, não que seja um time que tem baixo poder, né, para chegar na Libertadores, mas é um time que ninguém esperava que fosse passar do Boca Juniors, né? A gente estava até vendo, né, Fernandão, o jogo do Aliança e do Boca Juniors, e é um jogo que não tinha, assim, expectativa que eles fossem avançar. Eles chegaram, avançaram e já marcam história ao tirar o gigante Boca Juniors aí, então, da Copa Libertadores na fase pré. E agora tem essa pedreira que é o São Paulo.